Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus tem um cuidado todo especial com todos que são fiéis ao Espírito Santo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes fica difícil a gente conseguir interpretar o que seria uma vida cheia do Espírito Santo. E é fácil a gente traduzir por palavras isso quando nós conhecemos a palavra de Deus e quando nós entregamos os nossos pensamentos ao Senhor. O Espírito Santo é justamente aquele que vai colocar dentro dos nossos pensamentos o comportamento correto. Porém, nós só temos uma única opção: obedecer ou não. Se eu obedeço a Deus, eu sigo o caminho de Deus, eu sigo a palavra de Deus e eu cumpro tudo aquilo que Deus colocou dentro do meu chamado e do meu propósito. Agora, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não entendo a forma que Deus decide, se eu não passei por um processo de arrependimento, de convencimento e de conversão, como eu posso saber que é Deus ou o diabo falando comigo? Quando eu estou confuso, eu tenho mais de um caminho e eu não sei qual eu sigo. Se você sabe o que é a luz e o que é a escuridão, você sempre vai seguir a luz. Porque nós sabemos que Deus, Ele é bom e eu preciso procurar tudo aquilo que me leva para o céu. Então, quando eu vivo pela minha mente tomada pelo Espírito Santo, eu só busco as coisas que são de Deus. E assim, os meus sentimentos, eles dão testemunho de que é o Senhor quem está governando a minha vida, é o Senhor quem está governando os meus passos. E o Espírito começa a conversar conosco assim, pelas coisas que nós sentimos. Então, conforme nós vamos revisitando coisas do passado, nós vamos lembrando de coisas que nós fizemos, mas com a cabeça que nós temos hoje. Então, antes nós não víamos um mal nas coisas que nós fazíamos, e hoje essas coisas elas nos incomodam. E é assim na vida de todo mundo. Não existe uma pessoa que não peque, não existe uma pessoa que seja perfeita. Só que isso não me dá o direito. Se eu simplesmente chegar lá na porta do céu e falar: Senhor, todo mundo faz isso, não vai colar. Não adianta eu querer ficar explicando, justificando. Mas eu tinha razão. Cara, nada disso vale nada. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. Se é da vontade de Deus, nós fazemos. Se não é da vontade de Deus, nós não fazemos. A partir do momento que eu consigo viver a vontade de Deus, eu tenho humildade dentro do meu coração, eu tenho esperança, eu tenho paciência e eu tenho bons sentimentos dentro de mim. A partir do momento que eu faço alguma coisa que não é da vontade de Deus ou as coisas que eram daquela velha vida, o Espírito Santo que está em mim, ele se entristece. Mas não é possível que seja assim. Então vamos ler na palavra. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 30 a 32, a palavra do Senhor ela diz assim: E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, Paulo, nessa carta aos Efésios, ele está explicando sobre o Espírito Santo. Porque das coisas que eu me lembro do começo, quando eu comecei a conhecer um pouco mais da palavra, eu tive primeiro uma experiência de ver a ação do Espírito Santo nas pessoas dentro da igreja e era algo que eu não compreendia. Quando uma pessoa ela repousou no Espírito Santo do meu lado, eu achei que ela tinha desmaiado. E aí foi eu e um rapaz que estava fazendo junto comigo o acampamento da igreja pela primeira vez.
E ele era médico, e ele também nunca tinha visto. Então ele também acreditou na mesma coisa que eu, que aquela pessoa ela tinha desmaiado. E a gente pegou um no pé e outro pelo braço e tirou, e ele começou a examinar a pessoa como se ela tivesse sofrido um desmaio. E nisso já ficou todo mundo louco, o padre desceu de cima do negócio e começou a exortar, né, com todo amor e carinho, né? Porque o amor que é pregado em cima do altar não é pregado embaixo, né? É só palavra. O único que precisa amar é Jesus, e ele já amou a Deus e já fez tudo, e deixa ele lá quieto. E foi assim o começo, né, da minha experiência com o Espírito Santo, mas hoje é alguém que eu tenho muita estima, muito carinho, e eu sei que é ele quem nos consola, é ele quem nos guia, é ele que está aqui fazendo o nosso Jesus reviver dentro de nós todos os dias, né? Então é primordial. E é através dos nossos pensamentos que Deus vai conversar conosco. Então, no começo, quando a gente não entende nada, quando você começa a ler a palavra de Deus no começo, quem está dentro da tua mente não é Jesus. Quem está conduzindo a tua vida não é. Por isso que a gente fez tanta coisa errada. E é por isso que Deus ele entende, de alguma forma, quando a gente aceita, quando a gente tem humildade, quando a gente deixa o orgulho de lado, que aquela vida que nós levávamos era a escuridão que nós vivíamos, era o pecado que nós nascemos. Sem ele não tem jeito da gente ser nada diferente disso, porque senão não precisava de Jesus. Se é uma coisa de pessoas, de família, de esforço, Para que Jesus? Para que ele iria morrer numa cruz? Para que ele ia passar? E uma coisa que a gente precisa sempre entender é que essas coisas elas aconteceram. Nós estamos em 2025 depois de Cristo. Alguma coisa aconteceu há 2025 anos atrás que mudou o curso da história. Não é uma história só. Alguma coisa aconteceu. Alguém morreu numa cruz. Aquelas coisas que eles relatam, que ele ressuscitou. Não existe um túmulo para poder visitar. Esse é o túmulo de Jesus, a não ser o sepulcro vazio, mas ele não tem. De todo mundo que tem no mundo, o único que não tem um túmulo é Jesus. E Elias, que também foi arrebatado ao céu. Se a gente for parar para pensar nisso, também não existe o túmulo dele. E assim nós vamos começando a entender o papel do Espírito Santo, e nós sabemos que a forma que nós sabemos se nós estamos obedecendo a Deus é no que nós sentimos. Se eu faço o que Deus quer, eu vou sentir amor, alegria, paz, tranquilidade, amabilidade, humildade. Se eu não faço, eu vou sentir raiva, tristeza, frustração, amargura, ódio. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Se eu não fizer o que é da vontade de Deus, se eu viver de acordo com os meus interesses, buscando somente o prazer, como nós falamos sobre a história de Salomão, e como ele buscou ao extremo tudo, prazer, o dinheiro, o recurso, né? Como ele viveu a vida dele e chegou à conclusão que tudo é ilusão. Quando a gente chega e conquista aquilo, é que a gente percebe que aquilo não tinha valor nenhum, que a gente foi iludido, que a gente foi enganado, e nós achamos que ia ser uma coisa e acabou sendo outra. Não é a máscara que caiu. Não tinha máscara, é você que não percebeu que você estava caindo numa armadilha. Então, não é. Nós temos que parar de culpar pessoas, porque se você existe um culpado pela sua infelicidade, o Espírito Santo está dizendo, olha, o culpado é você, pelas coisas que você faz, pelas coisas que você permite passar na sua cabeça sem repreender, pela palavra que você não lê, pela vida que você não vive. Então, nós sabemos agora que o Espírito Santo ele pode ficar triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. Então, por que ele é uma marca de propriedade? Porque nós começamos a nos comportar da forma que Deus ensina na Bíblia. Não é uma coisa que eu escolho fazer, mas os meus pensamentos eles são governados pelo Senhor, e a palavra é um só, e é o mesmo Espírito que atua em todo mundo. Isso é palavra. Diversos são os dons do Espírito Santo, mas é um único Espírito que atua todo mundo. E esses dons são para quê? Para que eu possa ficar me sentindo que eu tenho algum... Não, é para edificar as pessoas que nós evangelizamos, é para edificar muitas vezes a igreja, e a igreja são pessoas. A igreja não é o prédio. A igreja não é a rotulação, a igreja são as pessoas que estão caminhando, que estão buscando o evangelho, que são as boas novas, da onde? Do reino de Deus. E onde esse evangelho está? Dentro da Bíblia, que você poderia estar lendo na sua casa, todos os dias.
Só que como a nossa mente está comida e corrompida, o que acontece? Nós queremos buscar um caminho que é mais fácil. Então você passa mais tempo se entretendo dentro da igreja que propriamente aprendendo. É como se nós fôssemos para a escola e só vivêssemos no recreio, no parquinho, fazendo educação física e só. Você não entra dentro da sala, você não aprende nada, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta, não sabe nada, mas se divertiu bastante. Comeu bem, brincou, porque isso é o que vai garantir. Aí depois cresce, não tem na onde trabalhar. Não tem o que fazer. Isso é só uma analogia, tá? Não tô longe de mim querer julgar, cada um escolhe e faz o que quiser. Mas que você possa ver que isso não garantiu nada. E tem pessoas que hoje falam, poxa, eu devia ter estudado mais, devia ter me dedicado um pouquinho mais, devia ter prestado um pouco mais de atenção, devia ter pelo menos frequentado as aulas para aprender. Porque por mais que às vezes a gente não tem capacidade, a gente aprende na insistência. Eu não tenho faculdade, eu não tenho nada, e não é porque eu sou uma pessoa extremamente inteligente, não, é porque eu sou uma pessoa que eu me dedico até eu conseguir. Até que Deus ele permita que aquilo entre na minha cabeça, eu continuo tentando, e tentando. Tem algo que eu faço que faz 4 anos que eu estou tentando ainda. Eu vou continuar tentando, até que a promessa se cumpra. Porque às vezes é assim, não é do dia para a noite, as coisas elas não caem para o céu, nós temos que trabalhar. Só que no meio desse tentar, eu paro, eu sirvo, eu evangelizo, faço devocional, agora estou fazendo música. Eu tenho tempo, eu gasto com Deus. Se eu não tenho, eu gasto na promessa. E é assim que a nossa vida precisa ser. Se eu ficar obcecado só com uma coisa, as outras ficam tudo perecendo. Não pode ser desse jeito. Então eu sei que a marca do Espírito Santo está em mim e que esse Espírito é o quê? A qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Então eu já consigo sentir a liberdade todas as vezes que eu oro, porque o meu pensamento ele se tranquiliza. Então eu sei que no futuro vão ter coisas diferentes, porque eu estou vivendo diferente, eu estou plantando coisas diferentes. E isso é o que importa pra gente, a diferença. Porque se você olhar a tua vida e a única coisa que tem mudado é o teu corpo, que tem ficado cabelo branco, ou a forma, ou o vigor, sei lá. Cara, desculpa, mas você está precisando passar por um processo, que é o mesmo processo que eu passei e diversas pessoas passaram, que é o da leitura da palavra de Deus. E nós lendo a palavra, nós vamos descobrindo o que é o pecado, o que não é o pecado, mas principalmente a presença do Espírito Santo que vem trazendo. No começo a gente não sabe como orar, e são através de gemidos que nós não conseguimos nem dizer, nem entender, como lágrimas, como choro, que nós vamos conversando com Deus, e parando, e se arrependendo, e vivendo. E às vezes não está acontecendo nada, mas dentro de nós revivemos tudo aquilo, coisas que no passado nós falávamos e chorávamos, sabe? Nós já tínhamos um discurso pronto. Você para e fala, parece que a história não é desse jeito. Parece que as coisas elas não aconteceram assim. E assim nós vamos desfazendo o mal que nós fizemos, perdoando as pessoas, buscando muitas vezes as pessoas para reparar o mal que nós fizemos, mas pelo menos para dizer, olha, eu reconheço que no passado eu não fiz algo direito. Já contei para vocês uma história, quando eu comecei a me converter, eu vivia de ponta cabeça. E aí Deus ele me incomodava, olha, você vai ter que procurar algumas pessoas e dizer que você mentiu. E naquele tempo não tinha rede social, tinha, mas não é que nem é hoje, não tinha facilidade de um zap, não tinha essa mobilidade que nós temos, era telefone e voz, ou se encontrar a pessoa. E eu me recordo que eu ligava para as pessoas e falava, oi, tudo bem, queria te contar uma coisa, não, pode falar. Você lembra aquele dia que eu falei assim? Não, eu lembro, falei, então, era mentira. Tem gente que aceitou, tem gente que não aceitou, e é isso. Mas a máscara ela foi tirada. Aquela áurea de bondade ou de coitado, porque você tem depressão, você tem doença, é fácil você ficar se vitimizando. Eu era sempre um coitado, eu não era coitado de nada. O mal que eu colhi era o mal que eu plantava. Então a gente tem que parar essa ideia de vítima, de coitado, de pobre, de abandonado. Ai, não tenho pai, ai, não tenho mãe, ai, não tenho família. Porque ninguém cuida de mim. Deus cuida de todos nós. Deus cuida de todos nós. Então essa ideia de não tem ninguém, nós temos o Espírito Santo, que é a garantia que Deus ele vai nos libertar. E graças, louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Senhor Jesus, por nos libertar. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Então, se eu já estou vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, eu tenho um Espírito dentro de mim que ele me dá o controle.
E um dos frutos do Espírito Santo é o autocontrole ou o domínio próprio, dependendo da tradução que você lê. Então eu já não estouro mais de raiva, eu já não sinto mais ódio das pessoas, porque o amor vive em mim. Eu já não olho as pessoas e já não tenho mais paciência com elas. E a amargura é aquilo que me torna amargo, é aquilo que eu fico reclamando, que todo dia eu paro e penso, me coloco como uma vítima, como um coitado, como nada vai dar certo. E isso começa a alimentar a nossa alma de uma forma que nós muitas vezes começamos a pensar que a nossa vida não tem valor e que a vontade que nós temos é de tirá-la. E isso tem que sair de dentro de nós, isso não pode mais fazer parte de nós. Então olha, quando o Espírito Santo vem, esses comportamentos eles não fazem mais parte. O que mais que não vai fazer mais parte? Nada de gritarias, insultos e maldades. Eu não vou ficar gritando com as pessoas, eu não vou ficar berrando, eu não vou ficar xingando, eu não vou ficar humilhando, sabe? Não vou ficar alfinetando, fazendo piadinha. Eu já não faço mais esse tipo de coisa, porque isso não faz parte do Espírito Santo. Se eu preciso gritar com alguém, cara, se a pessoa ela não quer me ouvir, deixa ela não quer ouvir. E tá tudo bem. Uma coisa que a gente precisa aprender é que tá tudo bem. Se a pessoa não quer aceitar, tá tudo bem. Se ela quer continuar fazendo mal, tá tudo bem, porque no passado nós também tivemos essa escolha. Eu não posso tirar dos outros as coisas que eu tive também, as mesmas oportunidades que eu tive. Ah, mas não era justo. Quem faz a justiça é Deus. E o que vai acontecer? Ela vai sentir tristeza dentro do coração dela, se for o Espírito Santo que tiver, porque se não for, ela vai sentir, entre aspas, satisfação. Só que é uma satisfação ilusória, que no final, quando lá na frente, se um dia ela tiver um encontro com o Senhor, ela vai voltar a se arrepender. Então outra coisa também que eu deixo de fazer é maldade. Maldade, fazer fofoca, fazer intriga, mentir, fazer as coisas para prejudicar os outros, querer que os outros de alguma forma sintam algum tipo de dor, de frustração, sabe? E ficar feliz com isso. Nós não nos alegramos com isso. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você ama Deus como todas as coisas, o próximo você vai tratar com bondade. Eu posso às vezes não concordar com uma pessoa, mas educação eu sempre vou ter. Porque não é uma coisa que eu negocio. Eu não tiro o Espírito Santo de mim e falar, agora eu preciso ser mal, agora essa pessoa vai me pagar, agora eu vou olhar com ódio, agora... Não, eu não vou, eu vou continuar vivendo, porque os meus sentimentos eles vão estar blindados no Senhor, porque os meus pensamentos também, e eu vou conseguir olhar essa pessoa e entender que ela é uma pessoa que ela não tem o Evangelho, que ela não tem o Senhor. E é assim que nós vemos. O que Jesus falava? A boca fala do que o coração está cheio. O comportamento também fala do que o coração está cheio. Então só pode ser bom quem está junto do Senhor, quem está junto do Espírito Santo. Então a bondade ela não vem de nós. Se você recebeu algo bom de alguém que não tem o Espírito Santo, ele está interessado em alguma coisa e você vai pagar isso de alguma outra forma. Então a gente sempre vai pagar de alguma forma. E aí se a pessoa não der, ela vai ficar o quê? Frustrada, magoada, chateada. Ai, mas eu dei e ele não me deu. Você foi interesseiro, ele não cumpriu a tua expectativa. Ele foi mais interesseiro que você. Ele pegou o que ele queria e não devolveu nada. Então não adianta a gente querer continuar esperando virtude de pessoas sem Deus. E perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E é por isso que nós não sentimos mais raiva, mais ódio, mais mágoa, nem nada, porque Cristo nos perdoou. E se eu tenho perdão dentro de mim, quem sou eu para não perdoar as outras coisas? Se a gente continua a palavra de Deus, lá no Salmos 4, versículo 3, 4, 6 e 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança.
Então, essas palavras são de Davi, e as pessoas elas gostam muito de ler os Salmos, porque Davi ele relata demais os sentimentos que ele tem. E é aquela batalha entre servir a Deus e duvidar do que Deus pode fazer. Então, quando nós oscilamos, quando nós nos preocupamos, ou quando nós acabamos não confiando o suficiente em Deus, ou não temos fé o suficiente, nós acabamos mudando o que nós sentimos. Lembre-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis. Então eu me sinto cuidado de uma forma totalmente especial, porque eu sou fiel. E o que é ser fiel? É Deus colocar algo e nós obedecermos sem questionar. A fidelidade é justamente isso. É eu não trocar de lado baseado nas minhas circunstâncias e no meu interesse. Independente se eu estou entendendo o que Deus está fazendo ou não, aonde Ele quer chegar ou não, ou se aquilo era a minha expectativa ou não, para mim está tudo bem. E fidelidade é isso. É estar junto nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos que eu entendo e nos que eu não entendo. Então tem coisas que nós fazemos hoje, que nós vamos olhar lá atrás e falar, rapaz do céu, isso que lá no passado eu achava que era a pior coisa, se tornou a melhor, porque ali foi o lugar que Jesus ele conseguiu entrar dentro da minha vida. E a partir daquele instante a minha vida se modificou. Se a gente olha o ponto central, a crucificação foi a pior coisa que aconteceu. Mas se não fosse o sacrifício, nós não teríamos uma oportunidade. Não teria ressurreição, os planos de Deus não teriam se cumprido. Então, independente do que está acontecendo na tua vida hoje, você é a única pessoa que tem a possibilidade de abrir a porta para Jesus entrar dentro do teu coração. E não é só falar, Jesus entra na minha vida, entra na minha casa, mexe nas minhas estruturas. Não, é joelho no chão, é oração, é louvor, é palavra, é igreja. Você entendeu? É arrependimento, é mudança, é se guiar pelo Espírito Santo. Aí você vai se sentir cuidado de forma especial. O Senhor me ouve quando eu chamo, o Senhor me ouve quando eu oro. Por que o Senhor me ouve? Porque o Senhor já está em mim. Eu não estou conversando com alguém que está distante, eu estou conversando com alguém que está perto. Alguém que eu já converso dentro dos meus pensamentos. Então aí sim existe uma conversa, porque se você não está tomado pelo Espírito Santo e começa a orar, o diabo fica toda hora colocando uma dúvida. Ah, você acha que Deus vai fazer isso para você? Você não merece. Não, isso daqui não sei o que. Não. Ou ele vai reforçar. Não, você merecia estar recebendo isso, isso é injusto. Tá vendo? Tá dando para todo mundo e menos para você. E é sempre questionamento. Quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, é agradecimento. Quando nós não estamos, é questionamento. É sempre procurando um culpado. É sempre procurando um motivo para justificar que você faz tudo errado e continua vivendo na escuridão. Então nós temos o sentido que Deus, ele nos ouve. Tremam de medo e parem de pecar. Então ele está dizendo, olha os teus sentimentos. Está sentindo medo? Está sentindo aflição? Está sentindo amargura, raiva, frustração? Cara, para de pecar. Tem alguma coisa errada no que você está fazendo. Esses pensamentos não são os pensamentos de Deus. Esses planos não são os planos de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. Então, se eu comecei a planejar algo sem Deus, não quer dizer que aquilo seja da vontade de Deus. Eu posso sim começar a estar servindo a Deus sem entender o que eu estou fazendo. Como que é possível? A gente olha as músicas hoje, já está na 54. Como que é possível ter tantas poesias alinhadas com a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus? Sem conhecer nada, mas tinha um arrependimento, tinha os frutos do Espírito Santo, tinha a vontade de buscar a Deus. Então Deus ele não vai começar a usar as pessoas, ele só está esperando você permitir para você começar a ser usado. Então eu não sabia falar, eu não sabia o que dizer, eu não sabia nada, mas literalmente eu não sabia nada. E eu fui aprendendo ao longo do tempo, mas a minha mudança, a minha conversão, ela começou quando eu comecei a ler a Bíblia todo dia. Então eu fiquei nesse banho-maria praticamente de 2009 a 2018, porque eu não sabia, ninguém falava isso. Para mim era só sentar na igreja e estava tudo certo, mas como eu já pregava e a gente fazia um evangelho, já estava melhor do que Deus falou, sai daqui, vai conversar no 1 a 1, você precisa entender o valor de uma vida. Cada vida conta. A tua vida não tem valor? Por que a vida de uma pessoa não tem? Só que não, a pessoa quando ela quer se tornar pregador alguma coisa, já pensa na fama, já pensa no dinheiro. Cara, essas coisas elas não têm valor nenhum. Essas coisas elas não significam nada.
E aqui vem a coisa que é mais interessante. No passado, o que eu tinha? Insônia. Por quê? Porque eu deitava e ficava fritando na cama. E isso foi anos, tanto que eu trabalhava à noite porque eu não conseguia dormir. Então eu falei, vou trabalhar à noite mesmo, já que não dorme. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. O que ele está falando aqui? Que quando você deita, Deus ele vai tentar começar a conversar com você. Ou você pode escutar a conversa de Deus para encontrar o arrependimento e ver o seu pecado, ou você toma um remedião, tarja preta e já apaga. O que está acontecendo em nós ali? É o pecado se manifestando. É o pecado. Mas, cara, eu não estou aqui dizendo para você faça isso, faça aquilo. Eu estou dizendo, deixa Deus conduzir o teu coração para o lugar que precisa, como Ele conduziu o meu. Eu estou aqui dando testemunho, eu não dou ordens para ninguém. Eu só falo. Você aceita, rejeita, rejeita. Se está escrito, está escrito. Não está escrito, não está escrito. Mas você sabe que quando você concorda, você é fiel. Deus te trata de um cuidado especial. Ele vai te libertar, independente do jeito que você estava, como Ele me libertou e libertou outras pessoas. Então nós temos que começar a organizar as coisas dentro de nós para que o Senhor ele possa trabalhar. Então ele está pedindo para mim examinar a minha consciência. Então sempre que eu estiver em silêncio, sempre que eu estiver quieto, eu vou ter a possibilidade. E aqui ele vai abrir 2 tipos de opções. Há muitas pessoas que oram assim: dai-nos mais bênçãos, ó Senhor, e olha para nós com bondade. Eu jamais pediria esse tipo de coisa para Deus. Porque se o Espírito Santo está comigo, ele conhece as minhas necessidades. Por isso que Deus fala, busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas, que é o que comer, o que vestir, o que beber, as coisas que são necessárias para o dia a dia. Será que eu precisaria estar orando para pedir para Deus se ele estivesse perto de mim? Ou por a minha vida ser totalmente desregrada e eu fazer tudo errado, e usar os recursos da forma errada, e viver da forma errada, e pensar da forma errada, que acaba acontecendo essas coisas? Então ele está olhando uma pessoa e falando, olha, tem gente que ora assim, mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que a deles. Então eles podem buscar a bênção, pode buscar o material, mas ele está falando uma coisa, olha o sentimento que ele colocou, mas a felicidade que colocas em mim. O que será que é mais importante? As pessoas elas tentam buscar as coisas porque elas querem ser felizes. Eu quero ser feliz, se eu tivesse isso eu era feliz. E olha onde ele está atribuindo a felicidade, a presença de Deus. É muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. Por quê? Porque ele se sente satisfeito, ele se sente especial, ele se sente parte da obra. Ele já não está mais sozinho, já não está mais abandonado, o Espírito Santo já não fica mais triste com ele. Então olha a diferença de uma vida cheia do Espírito Santo obedecendo o que Deus coloca nos pensamentos e a outra. E qual é o fruto disso? Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então quando ele deita, tem alguma coisa que vai incomodar a mente dele? Já não tem mais nada, ele está vivendo da forma certa. E o que aconteceu comigo? Comecei a dormir no horário certo, comecei a viver da forma certa, consegui fazer da forma... E a insônia passou, a gastrite sumiu, a depressão foi embora. É palavra, isso são promessas de Deus. O que você está sentindo hoje, talvez, que seja tão ruim, e eu te entendo, eu não estou aqui falando de algo que eu nunca senti, eu vivi anos por isso. Eu vivi anos e anos e anos e anos e anos, e tenho mais de 1000 poesias escritas sobre esses períodos. Eu conheço bem, eu sei a dor, eu sei tudo. E quando eu olho lá atrás e vejo o quanto foi importante eu ter escrito para que eu não esquecesse do que é a escuridão, de como é a ilusão, do que o diabo oferece, entendeu? Ele me fez entender que não existe outro caminho, não existe outra solução. Ou é Jesus ou não é nada. Então você vai dormir em paz, porque quando você deitar, nada mais. Você precisa passar um processo. Começa a ler a palavra de Deus. Se você tem dificuldade, eu fico feliz. Tem pessoas que falam, olha, eu durmo ouvindo o devocional. Eu ponho e durmo. Tem pessoas que dormem ouvindo a música. Nossa, eu ponho a música ali, eu durmo. Por quê? É o sinal da presença de Deus. Quando eu pregava, tinha gente que entrava na igreja e dormia no banco. E tinha gente que se incomodava. Vai para ficar dormindo? A pessoa um dia me confessou, falou, olha, eu não tenho conseguido dormir. E quando eu venho aqui, eu sinto uma paz e eu durmo. E Deus dá para cada um aquilo que ele precisa. Quem sou eu para negar uma noite de sono para uma pessoa que não tem conseguido dormir? Sabe? Então a gente tem que parar da estética da coisa, da perfeição das coisas. E começar a entender que cada um precisa de uma coisa e às vezes o que ele precisa é diferente do que eu preciso. Amém?
Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que essas palavras elas possam te fazer entender que Deus ele tem um cuidado todo especial por nós, mas nós precisamos ser fiéis ao Espírito Santo, aquilo que Deus coloca dentro dos nossos pensamentos, buscar a Deus a todo instante, agradar ao Senhor, exaltar o Senhor, praticar as coisas que Deus coloca, observar principalmente o nosso comportamento. Você pode sair do cabo algumas vezes, mas você logo já pede perdão, logo se arrepende, vê que você passou do ponto, não importa o que os outros fazem, quem está mudando é você. A tristeza vai ser sentida no coração de quem ficar descumprindo o que Deus coloca e a alegria vai estar no coração de quem serve ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.